Olá, aqui é o professor Gerson Ulbrich e a nossa aula 8 sobre transformações lineares. Esse assunto pode ser visto lá no livro do Steinbruch, lá na página 151, tá? Então, o que é uma transformação linear? Para dizer que T é uma transformação do espaço vetorial V no espaço vetorial W, escreve-se T de V em W, sendo T uma função, cada vetor V pertencente a esse V maiúsculo, espaço vetorial, tem só um vetor imagem W pertencente a W maiúsculo, que será indicado por W igual a TV. Então, o vetor W, é a transformação do vetor V. Vamos exemplificar considerando V o R2 e W o R3, que seria espaço bidimensional e tridimensional. Uma transformação T do R2 no R3 associa vetores V, X e Y pertencente a R2. Veja, R2 é espaço bidimensional, então coordenadas X e Y, com vetores W, X, Y, Z pertencentes ao R3. Se a lei que define a transformação T for Txy igual a 3x menos 2y, x menos y, nós teremos esses vetores aqui, um exemplo. Tá, então assim, pensem numa função. O que é uma função? A função tem um domínio e uma imagem. E aqui no meio tem uma função. Digamos que a função fosse y igual a x ao quadrado. O número 1, se eu jogo na função x ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Se eu tenho uma função, tenho 2. A função é x ao quadrado. 2 ao quadrado me dá 4. Se eu tenho 3, 3 ao quadrado me dá 9. É uma função. Aqui é como se fosse uma função, tá? Só que essa função, essa transformação, ela pode ser de um espaço vetorial em outro. Por exemplo, aqui do R2 no R3. Eu pego vetores x e y, que pertencem ao R2. Por exemplo, se 2 e 1, o x é 2, o y é 1. E jogo eles aqui, ó, x é 2 e o y é 1. Ó. 3 vezes 2, 6, é o primeiro número aqui. Menos 2 vezes o y, menos 2 vezes 1, dá menos 2. E x menos y, 2 menos 1, dá 1. Outro vetor aqui, esses são vetores aqui do nosso domínio, aqui dessa função, dessa transformação, tá? Então, aqui o x vale menos 1, o y vale 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2 vezes y, vezes 3, menos 6. X menos y, menos 1, menos 3, menos 4. Veja aqui o vetor nulo 0, 0 aqui, tá? Esse 0, 0 aqui, eu jogo aqui na transformação, x é 0 e y é 0. Vai dar 3 vezes 0, 0, menos 2 vezes 0, 0, e 0 menos 0, 0. Uma observação muito importante aqui é o seguinte, se eu coloco um vetor que é 0, 0 aqui do meu domínio, ele tem que gerar um vetor nulo lá na imagem. Se não gerar, já não é uma transformação linear. Tá joia? Pode ter mais de um vetor aqui do domínio que gere 0, 0, 0. Esses vetores aqui do domínio que geram o resultado nulo aqui são chamados de núcleo da transformação linear, mas a gente vai ver mais para frente isso aqui ainda, tá? Vamos lá. Definição. Sejam V e W espaços vetoriais. Se uma aplicação T de V em W é chamada transformação linear de V e W se forem satisfeitas duas condições. T de U mais V é igual a T de U mais T de V. E T de alfa U igual a alfa de TU. Para todo U e V são vetores pertencentes ao espaço vetorial. E para todo alfa pertencente ao R, ou seja, alfa é um número, tá? E U e V são vetores. Por exemplo, aqui, se eu tenho um vetor U e um vetor V. Tem um vetor U aqui e um vetor V. Tá? Vetor U e esse aqui é o vetor V. Bem pequenininho aqui, um vetor U e um vetor V. Se a minha transformação OU joga para lá, o meu U transformado, joga para lá, aponta para lá. Tem alguma transformação aí, sei lá, multiplica a coordenada X por alguma coisa e a coordenada Y por outra coisa. Vai dar esse outro vetor aqui, U. Esse vetor V transformado me dá o T de V. Então, esse vetor que era o U mais V aqui, quando for transformado esse U mais V, ele tem que dar também o T de U mais o T de V. Ou seja, ele deu a diagonal aí desse meu paralelogramo, aqui também, se eu pegar esse vetor e jogar na transformação, ele tem que dar a diagonal desse paralelogramo também, tá? Então,
Essa aqui é a primeira condição. E a segunda condição é a seguinte, U, e eu tenho, por exemplo, o dobro do U. Se eu jogo esse U na transformação, digamos uma transformação que multiplicasse a coordenada U aqui por menos 4, digamos, tá? Coordenada X do U, e a coordenada Y aí mantivesse, por exemplo. Tá? Então, esse U vai dar esse vetor T de U transformado. Se eu pego aqui 2 vezes o U, ele tem que dar a transformação aqui desse TU também, tá? Certo? Então, são essas... Aqui é uma demonstração algébrica, geométrica, aliás, não é tão importante para nós, mas talvez seja interessante para entender. Mas para nós que interessa nessa demonstração algébrica aqui, tá? Geométrica não interessa tanto aí, tá? Então, exemplos. Exemplo 1. Vocês podem ver esses exemplos lá no livro. Eu tive todo o trabalho de digitar esses exemplos aí. Digitei valor por valor aqui, tá? Para os exemplos aqui para frente. De modo a explicar melhor aqui, tá? Melhor do que está lá no livro. No livro, de uma forma mais resumida aqui, eu expliquei melhor e mais detalhadamente para vocês. Verificar se a transformação do R2 no R3, dada por txy, 3x, vírgula, menos 2y, vírgula, x menos y. Veja que um vetor do R2 vai ser transformado num vetor do R3, porque aqui tem 3 componentes. A componente 3x, vírgula, a segunda componente e a terceira componente do vetor, tá? Então, estamos transformando um vetor que tem 2 componentes no vetor de 3 componentes. É uma transformação linear. Será que essa transformação aqui é linear? Solução. Em primeiro lugar, definimos 2 vetores genéricos pertencentes ao domínio. Vemos que o domínio, nesse caso, é R2. Sempre assim, gente, tá? Definimos 2 vetores genéricos pertencentes ao domínio. Esse aqui é o domínio e essa aqui é a minha imagem. Então, 2 vetores do R2. Um vetor 1 e um vetor V. x1, y1, x2, y2. Agora, temos que verificar se as 2 condições a seguir são satisfeitas. Essas condições que foram citadas aqui em cima, tá? Veja que aqui é uma imagem do livro lá, tá? Que eu digitei. Verificar se as 2 condições a seguir são satisfeitas. Se eles forem satisfeitas, teremos uma transformação linear. A primeira condição, t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Então, vamos desenvolver os 2 lados da expressão. Então, copiei aqui t de u mais v, t de u mais t de v. Então, quem é o U? U é x1 e y1. Substituo o U por x1 e y1 e o V por x2 e y2. Assim por diante, tá? Então, aqui fazendo a soma desses 2 vetores, ficou x1 mais x2, y mais y2. Aqui não fiz nada, só repetir. Aplicando na lei da transformação. O que é a lei da transformação? Nesse exercício aqui, tá? Foi dada essa lei da transformação, a qual eu copiei aqui em vermelhinho, tá? Para ficar até mais fácil de visualizar aqui. Então, aplicando na lei da transformação aqui. Então, vamos lá. T de x1 mais x2. Então, veja que aqui eu tenho um vetor aqui com 2 componentes aí. No lugar do x, eu tenho x1 mais x2. No lugar do y, eu tenho y1 mais y2. Então, tudo que eu tiver x aqui, eu tenho que trocar por x1 mais x2. Então, vai ficar 3 vezes, em vez de x, 3 vezes x1 mais x2. Menos 2 vezes, no lugar do y, y1 mais y2. Tá? Que é ele que está no lugar do y aqui. X menos y. Então, x1 mais x2 menos y1 mais y2. Igual t de x1, y1. Então, esse t de x, eu substituo esse t, não vai aparecer mais escrito t de x1, y1. Eu tenho que fazer a transformação. O que é t de x1, y1? Vai ser 3x1 menos 2y, x1 menos y1. É isso que está escrito aqui. T de x2, y2. T de x2, y2 vai ser 3x2 menos 2y2, x2 menos y2. Que é o que está escrito aqui. Certo? Então, essa é a linha aqui que a gente tem que tomar mais atenção aqui na transformação, gente. Tá? Essa é a linha que tem que tomar cuidado. Depois aqui é só operar com os números aqui, normalmente com vetores. Aí, tá? 3x1, 3x2, menos 2y, menos 2y2. Fazendo essa continha aqui, vai ficar x1 mais x2 menos y1 menos y2 igual. Fiz as operações desse lado também, tá? Organizando os termos, tá? x1 mais x2 menos y. Aqui não precisei fazer nada, só repetir. Organizei aqui, só bonitinho. 3,1, x1 menos 2y2. x1 mais x2 menos y menos y2.
Pergunta, ficou igual esse lado aqui com esse lado aqui? Sim, ficou. Ok, atende condição 1. Certo? Então, a linha que você tem que tomar mais cuidado é essa linha aqui, quando aplica a lei da transformação. Tem que tomar bastante cuidado. Pode voltar o vídeo ali e ver passo a passo. Segunda condição, T de alfa U igual a alfa de TU, aqui vai ser tudo igual para todos os exercícios praticamente, tá? Porque desenvolvendo os dois lados da expressão teremos. Nesse caso aqui, T de alfa U, eu troco U por x1, y1. Alfa de T, U, x1, y1. Então, T de, multipliquei o alfa aqui, alfa x1, alfa y1, aqui acabei fazendo nada. Aqui eu vou fazer a transformação, aplicando a lei da transformação. Toma cuidado, então. Transformação de x e y. Quem está no lugar do x? Alfa x1. Quem está no lugar do y? Alfa y. Então, vai ficar a transformação 3 alfa x1 menos 2 alfa y1, alfa x1 menos alfa y1, fazendo a transformação. É isso que está escrito aqui. Agora aqui vai ficar alfa vezes a transformação. Transformação x1, y1. No lugar de x eu coloco x1, no lugar de y eu coloco y1. Fica 3x1 menos 2y1, x1 menos y1. É isso aí. Essa linha aqui que vocês têm que tomar cuidado. Aqui é só fazer as operações agora. Alfa vezes, tá? Multiplicando alfa por cada termo aqui. Os dois lados ficaram iguais? Sim. Então, a transformação é linear. Vai atender a condição 2. Tem que atender as duas condições obrigatoriamente para ser uma transformação linear. Beleza? Fizemos o exercício 1. O exemplo 1, tá? Vamos para o exemplo 2. Verificar se essa transformação aqui do R2 no R2 mesmo. É uma transformação linear. Eles pegam um vetor do R2 e transformam no outro vetor do R2, x mais 2, y mais 3. Um macetezinho aqui seria colocar no lugar de x e y 0, 0. O resultado tem que dar 0, 0. Então, t de x0 e y0. Se eu troco aqui, vai dar 2, 0 mais 2 é 2, 0 mais 3 é 3. T de 0, 0 vai dar 2 e 3. Não, já não vai ser transformação linear. Aqui, se eu colocasse 0 e 0 aqui, t de 0 e 0. No lugar de x, 0 vai dar 0, menos 2 vezes 0, y é 0 também, dá 0, 0 menos 0 é 0. T de 0 e 0 vai dar 0, 0, 0. Então, 0, 0, o elemento neutro aqui resulta no elemento neutro. Então, pode ou não ser uma transformação linear. Só isso não é garantia que é uma transformação linear. Mas, ao contrário, se o 0, 0 não levar no vetor nulo também, 0, 0, 0, 0, 0, aí já basta para dizer que a transformação não é uma transformação linear. Então, nem precisaria comprovar aqui, tá? Mas, como é exercício aqui, para a gente treinar, a gente fez aqui. Em primeiro lugar, definimos dois vetores genéricos pertencentes ao domínio. O domínio é o R2. Então, x1 e y1, igualzinho ao exercício anterior. T de U mais V vai ficar igual, essa parte aqui igual ao exercício anterior, porque aqui é do R2. Então, vocês podem até voltar a assistir o vídeo lá, se qualquer dúvida. Aplicando na lei da transformação, temos. Então, toma cuidado agora. Então, T de x1 mais x2. Então, no lugar de x, eu troco por x1 mais x2. Porque, ó, T de x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Então, no lugar de x, eu tenho x1 mais x2. No lugar do y, eu tenho y1 mais y2. É isso que eu tenho aqui. Vamos ver como é que vai ficar, então. Então, vai ficar x1 mais x2 mais 2. y1 mais y2 mais 3 ficou. Do outro lado, T de x1 e y1. Então, vai ficar x1 mais 2, y1 mais 3. T de x2 e y2. Troca x por x2 e y por y2. Vai ficar x2 mais 2, y2 mais 3. Vamos fazer as continhas aqui. Então, ficou x1 mais x2 mais 2. Aqui não precisa ser parênteses. Y mais y2 mais 3. Aqui ficou x1 mais 2. Aqui eu tenho soma de dois vetores. Esse vetor aqui com esse vetor aqui, somados. Então, soma as componentes. Essa componente aqui eu somo com essa aqui, tá? Soma essas duas componentes. Essa aqui com aquela lá.
Então, vai ficar x1 mais x2 mais 2 mais 2. Vai ficar x1 mais x2 mais 4. Essa componente aqui, y1 mais 3, eu vou somar com y2 mais 3. Vai ficar y1 mais y2 mais 6. Ficou igual um lado e outro? Não ficou. É falso. Isso não iria ficar mesmo, porque já se eu colocasse 0 e 0, não resulta em 0, 0, tá? Então, logo não verifica a condição 1. Não é uma transformação linear. Não precisa verificar a condição 2 também. Observação, sabe-se que toda transformação linear T, é isso que eu já falei, tá? De V em W deve ser ter T de 0, tem que dar 0. Como nesse caso, e o domínio nesse caso é o R2, se fizermos a transformação T0, 0, esperaríamos o resultado 0, 0, pois a imagem nesse caso também é o R2. Tá? Porque da R2 no R2 a transformação. Então, você joga 0, 0. Se fosse da R2 na R3, você joga o 0, 0 e ia dar 0, 0, 0. Aqui, R2. Porém, se fizermos T de 0, 0, vamos obter o quê? Aquilo que eu falei, vai dar 2 e 3. Ou seja, T de 0, 0 é diferente de 0, 0. Isto já basta para verificar que essa aplicação não é uma transformação linear. Essa aplicação, na verdade, é uma translação no plano. A gente vai ver mais para frente isso aqui. O que significa essa translação no plano. Então, exemplo 3. Parece um cisalhamento, isso aqui. A gente vai ver lá para frente ainda o que significa isso. Exemplo 3. Verificar se T de R2 em R. Estou verificando que está fazendo uma transformação do espaço bidimensional no espaço de dimensão 1, na reta. Então, dado por T, eu jogo um vetor xy, a transformação é só o módulo do x. E o que eu faço com o y? Abandono. É como se fosse assim, eu tenho um vetor no espaço, é só sombra em cima do eixo x, é só a projeção dele em cima do eixo x. Certo? Será que é uma transformação linear? Solução. Em primeiro lugar, definimos dois vetores genéricos pertencentes ao domínio. O domínio R2. Então, coincidentemente, como R2 vai acabar dando dois vetores R2. Se fosse do R3 e da X, Y1, X1, Y1, Z1. E X2, Y2, Z2. Então, ficou igual ao exemplo anterior também. Aqui tudo igual ao exemplo anterior até aqui. Então, aplicando na lei da transformação. O que é a lei da transformação desse exercício aí? Tá. Então, vamos lá. O T de x1 mais x2, y1, y2, esse valor aqui. Então, no lugar de x, eu tenho x1 mais x2. No lugar de y, eu tenho y1 mais y2. O que é? É só o módulo que está no x. Então, vai ser só o módulo de x1 mais x2, a resposta. Agora aqui, T de x1, y1, vai ser só o módulo de x1. T de x2, y2, vai ser só o módulo de x2. A gente sabe que x1, o módulo de x1 mais x2 não é igual ao módulo de x1 mais o módulo de x2. Isso já foi visto aí por vocês aí em outros momentos aí. Faça uma experiência, tá? Troque x1 e x2 por números aí. Troque x1, por exemplo, por menos 2 e x2 por 3. Para ver se isso funciona. Tá? Não funciona. Porém, se pegar só números positivos, isso aqui funciona. Troque x1 por 2 e x2 por 3. Aí vai funcionar. Só que não é que funciona sempre. Tá? Como em geral não funciona. Não posso dizer que sempre vai funcionar isso aqui. Tá? Na verdade, isso aqui é uma desigualdade. Lá existe uma desigualdade. Logo, não é uma transformação linear. Então, não atende a condição. Não atende a condição. Embora se eu jogasse um vetor aqui t de 0 e 0, vai dar o módulo do 0, que vai 0. Ó. O elemento neutro no R2 me dá o elemento neutro no R. Então, só aquela condição de jogar o elemento neutro para ver se retorna o elemento neutro não basta. Vai me dar, ó, ok, parece que é uma transformação linear, mas vou verificar, não é transformação linear. Certo? Tudo bem? Exemplo 4. Verifique se a transformação linear, a transformação a seguir é transformação linear. É semelhante ao exemplo 1 que nós vimos lá. R2 no R3.
Então, verifiquem lá também. Tá? Semelhante ao exemplo 1. Esse exemplo aqui que nós vimos aqui. 3x menos 2y, x menos y. Semelhante aí. Vou deixar aí para vocês verificarem esse exemplo. Toma cuidado aqui com essa linha, que é a lei da transformação. No lugar de x, eu vou ter x1 mais x2. Então, vai ficar x1 mais x2. No lugar do y, eu tenho y1 mais y2. Então, vai ficar x1 mais x2 mais y1 mais y2. 3x1 mais x2. 3y1 e y2. Está aqui. Essa aqui vai ficar t de x1, y1. Vai ficar x1 mais y1, 3x1, 3y1. T de x2, y2. Vai ficar x2 mais y2, 3x2, 3y2. Toma cuidado com essa linha aqui, que é a linha principal. O restante é só cuidar aí com operações entre vetores. Cuida dessa linha aqui, que é a linha principal também. Quando você aplica a transformação, você tira o símbolo da transformação. É como numa função, quando você aplica a função, aí você tira o fzinho da frente e lá fica o valor da função. Essa vai ser uma transformação linear, então. Vamos para o exemplo 5. Esse aqui eu acabei não digitando, está resolvido à mão aqui. Verifique se a transformação a seguir é uma transformação linear. Se não for, explique por quê. Será que é uma transformação? Não vai ser linear. Vamos ver por quê aqui. Ó, a transformação de um vetor do R2 numa matriz 2x2. Então, eu jogo um vetor do R2 e transforma numa matriz 2x2. Isso tem umas utilizações práticas bem interessantes. Aí a gente vai ver para frente lá. Então, o vetor do R2 é uma matriz 2x2. Eu pego o que está no x aqui, multiplico por 3, vai dar o primeiro elemento da matriz. O que está no y, eu levo ao quadrado. O que está no x aqui, eu troco o sinal. Faço menos o valor que está aqui. Veja, se o valor for positivo, vai dar negativo. Se for negativo, vai acabar dando positivo. Vai ficar menos o valor. E o valor y multiplico por 2. Vou ter uma matriz. Então, vamos lá. Definimos dois vetores do domínio. Então, o domínio R2 vai ficar U e V. Dois vetores do domínio. Aplico a transformação. T de U mais V, T de U mais T de V. T de U mais V vai ficar U é x1, y. Só substituir aqui. T de U é x1, y1, V é x2, y2. Aqui, fazendo essa soma de vetores, vai ficar x1 mais x2, y1 mais y2. Só repetir aqui, t de x1, y1, t de x2, y2. Aqui é a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Agora, atenção para essa linha. Vamos aplicar a transformação. No lugar de x, eu tenho x1 mais x2. Então, vai ficar 3x1 mais x2. Que y ao quadrado. No lugar do y, eu tenho y1 mais y2. y1 mais y2 ao quadrado. Aqui, menos x, vai ficar menos x1 mais x2. E aqui no lugar do y, eu tenho y1 mais y2, vai ficar 2y1 mais y2. Beleza, vamos fazer essa transformação aqui. No lugar do x, eu tenho x1. No lugar do y, eu tenho y1. Vai ficar 3x1, y1 ao quadrado, menos x1, 2y1. Aqui, mesma coisa, tenho x2 e y2. Vai ficar 3x2, y2 ao quadrado, menos x2, 2y2. Aqui, essa parte é só repetir, não tinha nada para fazer. Peguei o sinalzinho aqui só. Peguei o 3 e distribuí também aqui, né? Menos x1, menos x2. Tá, aqui ao quadrado, não desenvolvi esse produto notável aqui. Não precisa, eu multipliquei o 2 aqui. Aqui faltou um 2zinho aqui. 2y mais 2y2 aqui. Tá? Vamos somar esses dois elementos. Vai ficar 3x1 mais 3x2. Opa, deu igual aqui. Beleza, deu igual. Aqui, somando y1 mais ao quadrado mais y2 ao quadrado. Aqui que está o problema, porque y1 mais y2 ao quadrado não vai ser igual a y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Porque isso aqui dá quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Isso aqui dá y1 ao quadrado mais 2 vezes y1 vezes y2, mais y2 ao quadrado. Dá diferente disso aqui. Aqui deu igual. E aqui vai dar igual também, porque aqui faltou um 2zinho aí. Tem que colocar um 2 aqui na frente. Então, não verifica. Por quê? Por qual motivo? Que y1 mais y2 ao quadrado, entre parênteses, é diferente de y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Logo, não é uma transformação linear, e sim uma operação do R2, né? M2 por 2.
Certo, gente? Ficaram os exercícios. São lá do livro do Steinbruch, para vocês fazerem. São 6 aqui, do R2 no R2. E aqui tem do R2 no R3. Do R3 no R3, do R2 no R2. Obrigado, gente. Não esqueçam lá, acessem o Siga. Vejam que tem um link lá no Siga, que você pode acompanhar o andamento das aulas. Então, acompanhe as suas aulas lá pelo Siga. Um abraço. Tchau.